Tá quase acabando. A fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas de paisagem original. Nisso aqui eu quero trabalhar com vocês no Paint, né? Vamos apagar aqui. Desculpa aqui. Selecionar tudo, del. Opa. Cara, selecionar não, girar não. Selecionar tudo, pronto, ok. Deixa eu voltar logo aqui, peraí, rapidinho. Vamos voltar para a questão. A fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Ou seja, o que isso quer dizer? Né? Voltando aqui. Então você tem uma mata, né, gigante. Isso aqui é uma área de mata, né? Tá aqui. E aí começa a degradação. O pessoal começa a desmatar, enfim, vai desmatando aqui, começa a desmatar aqui, começa a desmatar aqui, beleza? Desmata pra caramba aqui, um pedação, desmata aqui, começa tudo assim, desmata aqui, pô, pronto, aparecem ilhas, né, da mata original. Tudo isso aqui vira cana de açúcar, vira soja, enfim, né? E aí, principalmente quando o relevo é muito acidentado, o pessoal, olha, eu preservei a mata, né? Ou seja, aquela montanha o cara não ia utilizar porque não dá para plantar ali. Aí ele deixa a mata original lá. Isso aqui é uma montanha, isso aqui é um relevo mais íngreme, né? Mais acidentado. Beleza, então vamos voltar para cá. Vamos seguir com a questão. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena, como eu mostrei na figura, aquelas ilhas lá. Elas se extinguiram mesmo sem terem sido abatidas. Então, com o passar do tempo, elas morreram. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade, o efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Eu quero mostrar rapidinho o que é cada coisa disso aqui, tá? Então, uma ilha de habitat, vou mostrar para vocês, seria isso aqui, ó. Isso é uma ilha, ficou uma ilha aqui, toda degradada, uma ilha aqui, um pouco mais preservada, mas menor, tá certo? E aí ele fala lá na questão, olha lá, ó, o que seria o tamanho? O tamanho vai influenciar. Então, quanto maior uma ilha, tá certo? Se a ilha fosse bem maior, tá certo? Ela tende a ser menos ruim para os seres vivos que vivem aqui, né? Como a onça, por exemplo, tá falando muito da onça, então vamos focar na onça. Então, uma ilha maior, ou seja, se essa ilha fosse desse tamanhão aqui, né, mesmo isolada da outra, se fosse assim, seria muito melhor do que essa. Então o tamanho influencia, beleza? Ele fala aqui também na pergunta, vou deixar aí aberto, tá? Heterogeneidade, ou seja, quanto mais diferentes espécies existem numa ilha, melhor, né? Porque você tenta manter mais as relações ecológicas, o seu entorno. Então, dependendo de se aqui ficou mais rios no seu entorno, você tem mais recursos, vai influenciar também. Ele fala da conectividade, que é muito importante. Por exemplo, se houve o desmatamento, mas você manteve uma conexão entre essas ilhas, tá certo? Ou você desmatou tudo, mas houve uma conexão que a gente chama de corredor ecológico. Isso é muito importante. Isso ajuda que, por exemplo, as onças que vivem aqui conseguem vir para cá para se relacionar com as onças que ficaram aqui, por exemplo. Beleza? E também ele fala efeito de borda. O que é efeito de borda, tá? Quanto mais borda tem, ou seja, quando menor for, o efeito de borda é quando você tem uma mata que foi desmatada, né? E aí a vegetação que não é original, que fica aqui, que vai crescendo aqui, principalmente quando são plantações, ela começa a interferir na borda dessa mata. Então ela vai entrando. Então quanto menor for uma ilha, mais efeito de borda ela tem, mais interferência do meio externo tem. Tá vendo? Então você só tem essa área aqui que tem uma vegetação que é mais nativa, mais preservada. Mesma coisa aqui, ó, efeito de borda em todos os lados. Se você tem, quanto maior for uma ilha, por exemplo, uma ilha ecológica, menos efeito de borda você vai ter. Por quê? Porque ó, a borda é aqui, a borda é aqui. Então você percebe que essa área aqui de dentro,
Essa área aqui, ó, é muito... Opa, deixa eu ver se consigo. Essa área aqui de dentro, que não é atingida pelo efeito de borda, é bem maior do que dessa daqui, ó. Se você tem efeito de borda de todos os lados, você só tem essa areazinha aqui que não sofre efeito de borda. Beleza? Então, ok. Tendo entendido isso, vamos voltar lá para a questão. Então ele fala, uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende no quê? Na formação de microhabitat. A formação de microhabitat já vai acontecer. Quando você desmata, você está fazendo com que o habitat que existia antes, ele fique restrito àquela regiãozinha ali. Isso não ajuda, isso é muito ruim. Formar microhabitats é ruim, principalmente para onças. São grandes felinos que precisam de uma área muito grande de caça. Então, não. Letra B, ampliação do efeito de borda. Não! Como eu falei para vocês, eu mostrei. Se você aumentar o efeito de borda, você vai prejudicar. Se você aumenta isso aqui, você está fazendo com que o efeito de borda entre mais, a borda entre mais ainda. Então você vai diminuir a região que é mais preservada, que as onças se dariam melhor, por exemplo. Então, nada de aumentar o efeito de borda. Construção de corredores ecológicos. Aí sim, como eu falei. Lembra quando eu juntei essa ilha a essa? Você faz com que as onças se conectem. Fazer corredores ecológicos é muito importante. Que é exemplo de corredor ecológico? Por exemplo, você vai construir uma pista que vai passar no meio de uma mata, né? E aí a pista é uma coisa agressiva. Os animais que vão atravessar essa pista, por exemplo, eles podem ser atropelados, vão morrer. Você tem algo agressivo. E aí o que é que acontece? Acontece inclusive na Europa bastante. O pessoal faz túneis por baixo da pista. Eles tentam manter eles colocam vegetação, tentam fazer um microclima, um microhabitat naqueles túneis, conectando, fazendo com que os animais, ao invés de passar por cima, passem por baixo. Ou, por exemplo, em plantações, ao invés de fazer um desmatamento para plantar que formem as ilhas, entre uma ilha e outra eles deixam os corredores de vegetação nativa para que os animais não precisem ir para o meio da plantação. Muitas vezes a plantação, quando está crescendo, né, os animais ficam expostos, todo mundo vê aquele animal atravessando, enquanto que numa mata fechada, que foi mantida como corredor ecológico, os animais vão estar mais protegidos. Beleza? Então, letra C. O que não é DE? Promoção da sucessão ecológica. Ué. Isso não vai ajudar em nada na biodiversidade. A sucessão ecológica ela vai acontecer, ela está sempre acontecendo. Beleza? Se você desmata, a sucessão ecológica vai acontecer depois. Tá certo? E isso não vai ajudar em nada nas onças. Lembra que essa questão está mencionando onças, certas populações de grandes animais, principalmente animais caçadores. Letra E. Introdução de novas espécies de animais vegetais. Não vai. Você pode até... vou colocar umas galinhas ali para as onças caçarem. Só se você tiver ficar mantendo o tempo todo. Introduzir novas espécies. Primeiro, a espécie teria que se adaptar àquela ilha pequenininha. Pode ser que ela não... aguentasse, elas não iam conseguir se manter ali, assim como as espécies assim como as onças. Beleza? Então, de todo o mal que pode acontecer do desmatamento, a coisa que poderia ajudar é a construção de corredores ecológicos. Beleza? Letra C.